8h23, voltamos com o nosso Parada dos Esportes, voltamos com mais um entrevistado e o convidado desta terça-feira é um ex-goleiro, atual treinador e que também passou pelo São José Esporte Clube. Em 97, no Paulistão, São José havia voltado à elite do Campeonato Paulista em 96, começou o campeonato de 97 empatando em casa com o Palmeiras da Parmalat, um grande resultado, havia uma expectativa enorme em relação a uma boa campanha, mas as coisas não aconteceram assim. E na última rodada, o São José precisava se virar para evitar o rebaixamento. E aí, ainda bem que o São José tinha um goleiro bom, experiente, que estava antenado nas condições dessa última rodada, com vários interesses em jogo, e ele que participou de todos os 23 jogos do campeonato, foi embora deixando uma impressão positiva e a missão cumprida. Pelo menos pegou um time na primeira divisão, devolveu na primeira divisão. Estamos falando do Sérgio Guedes, que antes de jogar pelo São José já era conhecido por ter atuado em clubes de até mesmo mais renome. Boa noite, Sérgio, um prazer enorme ter de novo um contato com você aqui no rádio de São José dos Campos. Boa noite, boa noite a todos, um prazer estar falando com você. Você deu uma síntese boa aí do que realmente aconteceu naquele ano aí em São José. E lembra mais alguma coisa a você, porque você já defendeu tantos times, depois virou treinador, virou a chave, né? Mas da passagem pelo São José tem algo mais assim que marca, que vem à sua lembrança quando tocado o assunto, Sérgio Guedes? Tem sim. Primeiro que é uma cidade que vive muito futebol, né? Eu me recordo que a gente jogava sempre com quase que lotação do estádio total, né? Mesmo como você bem colocou, a gente tinha os melhores resultados com as equipes tidas como maiores, né? Existia uma infraestrutura, uma expectativa muito boa, e eu acho que nesse aspecto o São José perdeu uma grande oportunidade, né? Que era a Sexat na época, dispostos a fazer investimento, mas política de futebol é problema, né? Às vezes você tem esses dificultadores. E nós tínhamos um time muito bom. Nós não tínhamos um elenco muito bom. E isso talvez tenha pesado nas ausências, né? Que às vezes ocorriam em determinados jogos. Então a lembrança é muito boa, é positiva, você colocou bem mesmo, a gente conseguiu, na última rodada, segurar o time na divisão. Então eu tenho boas lembranças, eu tenho saudades, porque foi um campeonato legal, positivo para mim, né? Me propiciou a ter uma sequência do São José. Eu fui para o Curitiba novamente, para o Campeonato Brasileiro, então eu tive o respaldo que eu precisava para regressar ao cenário. O São José, o time do São José, a cidade de São José, me propiciou essa nova oportunidade. E a gente sabe, Sérgio, que na formação de um time, é claro, nem sempre é um acerto de 100%, né? Você disse bem, Wagner Mancini, Ronaldo Zagueiro, Toninho Cecílio, Marcos Paulo, jogadores experientes, o Olindo começou bem o campeonato, o Giancarlo também prometia, o Meia. Agora, deu a impressão que foi assim um time formado com algumas carências na formação do elenco. Por exemplo, faltavam atacantes bons. O Naldinho veio lá do Bahia, fez um gol no Palmeiras, mas veio praticamente contundido, quase nem jogou o campeonato. Então, dentro daquilo que também se pede em um Paulistão, no qual não há jogos fáceis, não há possibilidade de você ficar reformulando o time no meio da competição e acertando em todas, eu tenho a impressão também que pagou um pouco por conta disso também, né, na escolha do elenco, não, Sérgio? Concordo com você e muito feliz seu comentário. De verdade, talvez tenha sido a nossa maior carência, o setor ofensivo, né? Mas o contexto, né, conspirou. Concordo contigo, acho que poderia ter sido feito um elenco melhor, mais robusto, né? Tanto é que depois veio o Cilinho na fase final da competição, mas inicialmente eu acho que nós poderíamos ter formado de verdade, o clube poderia ter formado um elenco
inclusive para que se tivesse mais pretensão na competição, né? Criou-se, como você bem colocou, uma expectativa muito boa no time, mas às vezes esses tropeços, esses resultados tiraram uma sequência que poderia ser melhor do que foi. E hoje que você é técnico e que já deve ter trabalhado com dirigentes que não têm assim o conhecimento ou a calma até necessária para saberem que em determinados momentos há uma formação, há tropeços, depois sim que a coisa deslancha. Naquele ano, por exemplo, São José começou com o Cabralzinho, aí acabou levando uma cacetada do Corinthians, o Cabralzinho saiu, o Fecina assumiu interinamente, depois só que veio o Cilinho, então foram 3 treinadores diferentes no mesmo campeonato. Hoje que você que é técnico, com certeza colocaria isso daí como uma encrenca brava, não, Sérgio? Embora reconheça muito no Cabralzinho e no Cilinho, treinadores de muito bom nível, né? Cabralzinho, talvez eu tenha sido o Cabralzinho no início da transformação, né, quando se aboliu um pouco os treinamentos coletivos no Brasil, Cabralzinho meio pioneiro nisso. Depois eu trabalhei com o Cabralzinho no Santos e ele não tinha mais essa prática. E o Cilinho no final, uma referência. Então, eu não acho que tenha sido a qualidade dos treinadores, não. Foi muito mais mesmo pela pouca opção que tinha de elenco. Se tivéssemos um elenco melhor, com a qualidade dos treinadores que nós tivemos na época, com certeza nós teríamos feito uma competição mais vistosa, com melhores resultados. Eu também vou por esse caminho, sim, porque, principalmente no caso ali do último trabalho do Cilinho, que deu para acompanhar mais de perto, porque o Cabralzinho era mais fechado, não conversava muito, não dava muitas explicações, você era obrigado a interpretar o que acontecia em campo e até onde aquilo lá era por conta do técnico ou não. No caso do Cilinho, não. O Cilinho, com aquele jeitão dele, já explicava, olha, eu gosto de jogar contra times grandes, eu sempre fui bem contra os grandes, tanto que numa quarta-feira à noite o São José ganhou aqui do Corinthians por 2-0 e ninguém esperava. Então, às vezes, naquela época, por exemplo, era mais fácil você entender a proposta do que no começo do campeonato. E acredito também que no começo do campeonato houve assim um certo deslumbramento. Aquele jogo com o Palmeiras lá acabou enganando muita gente achando que o São José ia montar um super time e jogar pelas primeiras colocações o tempo inteiro, não, Sérgio? Concordo com você. Foi exatamente o que aconteceu. E assim, né? Até aproveita a ocasião, acho que São José precisa voltar, né? O futebol de São José precisa voltar. A Águia do Vale precisa voltar a ressurgir. Um time tradicional, um clube forte, uma cidade acolhedora, de bom público, assim como o Jaú, assim como outros clubes aí que estão com essa expectativa, né? Como regressou a Ferroviária de Araraquara, eu acho que o América de Rio Preto precisam ressurgir. A cidade precisa se mobilizar e trazer essas agremiações de volta com muita história, né, no futebol. No caso aqui do São José, caiu naquela, né, de alguém que se julgava capaz de fazer o time funcionar, mas não tinha conhecimento, estrutura, amizades, abertura para isso. E o futebol é cada vez mais caro, mais exigente, e foi caindo, e para cair é a coisa mais fácil do mundo. Tanto que naquele jogo mesmo lá, você olhava do outro lado, o time do Rio Branco tinha Marcos Sena, Mineiro, Marcelinho Paraíba, Curê e com certeza 2 malas gordas, né, do América de Rio Preto e do Botafogo de Ribeirão Preto, que dependiam de uma vitória do Rio Branco, não, Sérgio? Pois cara. Puxa vida, eu tenho muito vivo isso na minha lembrança. A gente teve que, de verdade, na semana que antecedeu esse jogo, havia muito interesse nisso, né? Acho que até o próprio Araçatuba, na época, estava na divisão também. Nós tivemos muita dificuldade, mas a gente tinha um trunfo. A gente jogava pelo nosso resultado, né? Isso, de uma certa forma, ameniza um pouquinho o futebol quando você chega em ocasiões como essa. E você ter que vencer sem ter muita expectativa e ainda ficar esperando o adversário da concorrência, é quase sempre negativo o processo.
mas aquela época eu me recordo bem, e a gente tomou de verdade muito calor esse jogo, como você colocou no início, a gente foi muito exigido, e no final do jogo eu me recordo que o Toninho Cecílio de cabeça acabou empatando o jogo, e eu acho, como você colocou também, na época é evidente que você questiona muito a maneira como às vezes as coisas são feitas, mas existia boa fé por parte das pessoas que estavam investindo no São José, e por serem leigos, talvez acreditarem quem não deveriam acreditar, agiram de uma forma como não deveriam agir, mas eu acho, como eu disse no início, perdeu-se uma grande oportunidade porque era uma empresa muito forte na época e estavam dispostos a fazer o São José maior, melhor e contínuo, né, com CT, enfim. E aí o desgaste da competição, aí relação, eu não posso precisar porque óbvio que a gente não tem todas as informações, mas por ser já esclarecido na época, a gente sentia que muita gente queria agrado e isso acabou atrapalhando um pouquinho na continuidade, acredito eu, do trabalho que se pronunciava acontecer. É verdade. E aquela história também, às vezes quem investe no futebol já quer resultado imediato em termos de retorno de negociação de jogador, de transferência de atleta. Acha que é simples, vai lá, coloca um time, põe 2 ou 3 garotos promissores e no final da competição esses garotos serão negociados e um bom dinheiro vai entrar. E às vezes também não tem a experiência necessária de que antes de mais nada você precisa de um time, você precisa de tranquilidade, de uma boa campanha, de embalo. Uma boa campanha atrai olheiros, empresários, divulga o time, o jogador que está participando, ele é valorizado. No seu caso, por exemplo, você fez um grande campeonato e lembrou bem, foi depois jogar no Coritiba, Wagner Mancini seguiu adiante, Toninho Cecílio, outros jogadores foram muito mais além ainda, e outros que eram promessas não vingaram. Então, às vezes, acharam um meio termo entre um time competitivo e um time que pode também revelar valores. Eu acho que aí que está o grande problema de quem investe no futebol em um time que tem torcida cobrando, não, Sérgio? Sem dúvida, sem dúvida. Talvez esse seja o grande diferencial, concordo contigo, mas é vendido para quem entra assim, né? Os interesses fazem as pessoas que vão acreditar nesse processo imediato. Não que isso não possa acontecer, existem as exceções, sim, mas como você também muito bem colocou, talvez a campanha, a performance tenha dificultado, né? Nós temos alguns garotos, alguns jogadores mais jovens que poderiam trilhar uma condição maior, mas talvez o time oscilar tenha atrapalhado e se vendeu que as coisas seriam uma maravilha. Na verdade, nem sempre isso ocorre, mas de qualquer forma as coisas foram se terminou pelo menos da forma como se começou, né? Se não atingiu um propósito maior, que era a expectativa, o time teve uma nova oportunidade de seguir no ano seguinte, mas aí eu já não estava e imagino que quem colocou o investimento também já não acreditou tanto mais. Então as coisas são uma coisa consequência da outra, né? A gente lamenta, porque eu acho que a cidade de São José merece um clube disputando competições mais importantes. O Aurélio Santana Martins, ex-árbitro, hoje presidente do sindicato, até manda um abraço para você, diz que você foi um dos profissionais respeitosos que ele encontrou pela frente, tem uma grande admiração pelo professor Sérgio Guedes, ele coloca aqui. Eu também me lembro que você sempre foi uma pessoa equilibrada, que sabia tratar não só nós da imprensa, mas torcedores, dirigentes, companheiros, adversários. Mas o que mais me impressionou foi que na hora que precisou agir de uma outra forma, você também tocou no ponto certo, né? Quando deu um tapa na orelha do Curê, que queria fazer fumaça naqueles minutos finais do jogo contra o Rio Branco, né, Sérgio? Boa lembrança sua, tem memória boa. A coisa estava difícil e aí você tem que atender os interesses, né, do momento. É evidente que o peso para o Rio Branco na época não era a não ser terminar a competição, como você bem colocou, e é natural que essa chamada mala, a gente fala em mala preta, né, a mala branca, isso deveria ter ocorrido sim, mas
às vezes se faz necessário uma atitude mais forte para que você demarque território e coloque ao adversário que você tem um objetivo muito maior do que o dele, e nós estaríamos dispostos a fugir um pouquinho do trivial para que isso pudesse ocorrer. Você notou bem, de verdade ocorreu sim. Me permita, até porque foi uma das raras últimas participações do São José na divisão de elite, então para o torcedor do São José que nos acompanha, que é sempre bom explicar alguns detalhes. Última rodada, o São José jogou em casa com o Rio Branco de Americana. Com um empate, ele não dependeria de tropeços de concorrentes, e se perdesse, ele poderia cair. E se tivesse perdido, teria caído sim, porque os adversários concorrentes fizeram os resultados que eles precisavam. E aí o Rio Branco fez 1-0, um time muito bom. Meu campo do Rio Branco tinha Careca, Charles, o Mineiro, que depois foi jogar no São Paulo, o Marcos Senna, que foi jogar depois na seleção da Espanha, Corinthians. O ataque era Marcelinho Paraíba, também conhecidíssimo, Corê. O Rio Branco já estava só cumprindo tabela e com certeza vitaminado. Os trilhinhos técnicos sabiam que São José tinha um problema ofensivo. Então, durante a semana, ele treinou a opção desesperadora de colocar o Toninho Cecílio também como centroavante e, quem sabe, numa bola levantada na área, surgisse um lance que originasse um gol. E aí o Rio Branco fez 1-0. O Giancarlo Meia, que foi do Palmeiras, acabou extrapolando, cavou uma expulsão. O Julio Mato, um árbitro uruguai, estava apitando com seriedade, nem aí com o tempo, se ia cair A, B, C ou D, estava lá para fazer o trabalho dele de juiz de FIFA e pronto, né? E aí, no finalzinho do jogo, houve a necessidade do Toninho Cecílio ir para frente, a bola levantada da direita, o Toninho Cecílio fez aquele gol que o torcedor do São José que estava no Martins Pereira jamais vai esquecer, mas ainda tinham alguns minutos pela frente. Foi aí que eu disse que o Sérgio Guedes, numa bola, ele dominou a bola na área e lançou a bola para frente. Olhou para o Bandeirinha. Como ele viu que o Bandeirinha corria e não olhava para a área, ele deu um tapa na orelha do Corê, tipo assim, sossega, moleque, acabou o jogo, já era, né? Por isso que eu lembrei desse detalhe, Sérgio, porque eu entendo assim que os grandes jogadores, eles precisam intervir acertadamente em jogos de peso. Não adianta nada você fechar o gol, você que foi goleiro, fechar o gol o campeonato inteiro e no dia da decisão, com todos os holofotes, você não fazer uma boa partida, né? Pois é. Na verdade, assim, hoje as coisas são muito mais amenas, né? A gente, assim, jogar Libertadores de América, essas competições sul-americanas, naquela época, se você não fosse disposto a tudo, infelizmente ou felizmente, porque a gente tem muito boas histórias, boas lembranças em relação a isso também, tá? Mas você jogar em Buenos Aires com River Plate, Boca Juniors, cara, era terrorismo, cara. Você entrava pressionado, sendo agredido já por torcida, policiamento permitindo. Então a gente viveu um momento que era normal na época. Hoje eu imagino que o atual nível de jogador do Brasil, se vivesse uma época daquela, eles nem vão no jogo, eles têm medo, eles não enfrentam. Mas aquela geração, aquela época era muito corriqueiro, torneio de acesso, né? Você deve ter vivido isso muito, certos lugares que você vai jogar, de verdade você defrontava com muita situação de animosidade, muita pressão, uma coisa exagerada mesmo, mas você resumiu bem o jogo, a arbitragem foi boa. Nós perdemos o Giancarlo expulso ainda no primeiro tempo. Então, na verdade, em dados momentos do campeonato, né, você lembrou aí o Corinthians, nós tivemos jogos com o São Paulo também, com o Palmeiras, né, jogos muito fortes, muito disputados, e que o time respondeu melhor do que quando enfrentou equipes que corriam muito, né, por ter um time técnico, um time experiente. A gente teve dificuldade quando a gente pegava equipes que corriam, jovens que corriam demais. Então talvez esse tenha sido um fator que também tenha, de uma certa forma, atrapalhado um pouquinho. Montou-se um time sem ser um elenco grande, um time para suportar um campeonato, e quando a gente precisou da correria, da velocidade, a gente também teve dificuldade em relação a isso. E em algumas ocasiões, de verdade, a gente teve que usar um pouquinho da experiência, como foi o jogo do Corinthians também, para que a gente conquistasse alguns resultados importantes, marcantes, né? E fosse lembrado para a sequência das competições que a gente viesse a disputar.
Aqueles pontos contra o Corinthians lá, a concorrência até hoje não acredita, né? Aquela noite acharam que não. Hoje começa a queda desse time. E o time foi muito bem, ganhou por 2-0, uma grande partida. Bom, olha, o Hélio Soares, o Djalma Oliveira, o Osmar José da Silva já se manifestam aqui na internet, mandam um abraço para você. Como eu disse, foi um jogo marcante aqui para nós, que acompanhamos o dia a dia do São José Esporte Clube. Para você, outros grandes jogos certamente você viveu como goleiro, mas para nós aqui era importante prolongar um pouco mais a conversa com esse tema. Mas eu gostaria de continuar conversando com você mais um pouco. Você voltaria depois de um intervalo? Eu tenho um intervalo aqui, a gente pode continuar conversando, Sérgio? Claro, então, um prazer enorme, disponha. E um abraço a todas as pessoas aí que estão nos ouvindo, os amigos que por de alguma forma nós estivemos próximos. Poxa vida, viver de boas lembranças, de bons momentos é sempre muito bacana. São 18 horas e 44 minutos, dá tempo para tomar um cafezinho e voltar, tá bom? Parada dos Esportes. São 18 horas e 47 minutos, estamos conversando com o atual técnico Sérgio Guedes, mas que era o goleiro Sérgio, goleiro que surgiu na Ponte Preta, jogou pela seleção brasileira umas 4 ou 5 partidas, se não me engano, foi goleiro do Santos, do Internacional de Porto Alegre, do Cruzeiro, de outros times, e o goleiro titular do São José no Paulistão 97. Até falávamos sobre aquele ano, sobre aquele campeonato. Mas voltando aos tempos de hoje, no começo do ano, acompanhando um jogo da Série A2, partida importante, Sérgio Guedes, técnico da Portuguesa Santista, do outro lado Taubaté como visitante lá no estádio Eurico Mursa, e a Portuguesa Santista bem, e a Portuguesa Santista desperdiça um pênalti, e o gramado está encharcado. Aí no segundo tempo, o Tuan, um volante que foi muito bem pelo São José, em 2018, no ano retrasado, jogando aqui pelo São José, foi recuar uma bola, a bola ficou encoscada no gramado ruim, o jogador do Taubaté fez o gol e a Portuguesa Santista perdeu por 1-0. Mas naquela manhã, por exemplo, naquele jogo que eu pude acompanhar, eu vi um time bem organizado, um time que sabia explorar as condições ali do estádio Eurico Mursa, mas que tomou castigo, né? Perdeu pênalti, depois foi recuar a bola para o goleiro, não tinha jeito, né, Sérgio? Pois é, puxa vida. Bem lembrado, foi de verdade isso que aconteceu. A gente tinha um time muito forte, né? Imagino que poderia brigar acesso novamente, a gente não sabe como as coisas vão ser conduzidas. Hoje a gente já não tem mais vínculo, mas foi um resultado injusto, né? De verdade. Tauan, que é da região aí, né? Que vocês conhecem bem. Eu na verdade, gosto de montar equipes que atacam, que agridem. Me satisfaz isso, sempre gostei disso. Tive na minha vida alguns treinadores que obviamente me despertaram esse interesse, né? Porque normalmente jogador de defesa, goleiro, zagueiro, gosta de time fechadinho, não? Eu gosto que o time jogue mais e a gente tem montado bons times aí ao longo da nossa carreira, mesmo em dificuldades, né? Especificamente esse último campeonato aqui, muita carência, falta muita coisa, mas a gente tem uma amizade, uma relação no futebol que propicia certas pessoas nos acompanharem e contribuírem para que bons campeonatos aconteçam, e esse vinha sendo mais um dos. E especificamente agora na Portuguesa, foi você que não quis esperar, a Portuguesa Santista que não quis ou não pôde esperar, porque ninguém esperava também uma pandemia chegando, e ela chegou e acabou parando tudo, e quando voltar as coisas serão diferentes. A Portuguesa Santista certamente não será a mesma. O que aconteceu de fato? Não deu para esperar mais, Sérgio? Então, rapaz, aí dá margem para um monte de conversa. Não, a verdade não é essa. A gente tinha um vínculo e a gente terminou esse contrato, e eu imagino também, tá? Eu acho que a direção, com a boa campanha e o risco do rebaixamento já está nulo, eu imagino que eles pensaram, eu acho que é um erro, tá? Um equívoco, mas eles tiraram o pé
e não trouxeram a comissão de volta, na verdade a comissão toda, né? E funcionários também, né, do departamento de futebol. Então houve uma mudança muito grande. Agora comenta-se que vão tentar formar alguma coisa, mas aí já não mais com meu desejo, meu interesse, porque te frustra um pouco, né? Eu já estava aqui há 2 anos e você faz muito esforço para fazer as coisas acontecerem. A gente pegou o time no fundo do poço aqui, numa situação muito difícil, e a gente começou a trazer o time de novo, conseguiu trazer o time brigando por acesso, subiu da 3-2, e eu acho que brigaria de novo. Não sei se a concorrência irá montar. Eu tenho visto aí alguns times, o São Bernardo, o 15, o próprio Taubaté, a Portuguesa, né, eles dão sinais de que estão mais sólidos. Então eu acho que o acesso de verdade ficou muito difícil para a Portuguesa, mas a razão principal de verdade da gente não seguir, até pelo momento, não seria o financeiro, evidente que não. Foi muito mais pelo comportamento, pela forma com que a direção se portou mediante os profissionais que estavam no clube, e muita gente carente nesse processo, que necessitava. Eu acho que o clube foi ingrato com essas pessoas e isso me incomodou. E aí cai naquilo que a gente conversou lá atrás sobre o São José, né? A questão assim do comportamento diretivo. Porque de uma certa forma as empresas, principalmente aí, passam dificuldades. Alguns funcionários foram dispensados, outros estão em casa, né, esperando que as coisas se resolvam. Não faltou um pouco também de entendimento da situação? Olha, vamos dar uma congelada, mas a gente vai se falando, daqui a 15 dias a gente conversa de novo, vê quem pode esperar, quem não pode esperar. Será que não tinha como agir de uma outra forma, ou foi mesmo aquilo que você deu a impressão que está deduzindo? Como o time já não iria correr mais o risco de rebaixamento, chega, fecha tudo, para de gastar dinheiro, e ano que vem a gente volta de novo na A2, mais ou menos assim? Pois é, então, e com dificuldade, né, Valdir? Porque você vai ter muito mais dificuldade de recomeçar, reconstruir. Na verdade, sabe, o sentimento meu geral é que é oportunismo mesmo de quem dirige. Porque, na verdade, o futebol ficou mais barato, né? Porque você parou um mês antes e não se pagou mais, né? Ninguém recebeu o mês ou os 40 dias que ficou parado de forma antecipada. Então, na verdade, e agora vai se regressar com um orçamento talvez 10 vezes menor do que foi. Então, eu acho que os dirigentes serão oportunistas, porque vão baratear todo o processo e assim mesmo brigar por acesso. Por isso que eu estou te dizendo, as equipes que estão se segurando mais, né, o que eu posso lhe afirmar, tem que o São Bernardo, o 15 e a Portuguesa de Esportes, eles estão de verdade mobilizados para tentar subir. Então esses clubes terão uma vantagem, porque eles seguraram todo mundo, né? E em condições menores, né? Financeiramente muito menores. Então talvez essa falta de prática, às vezes dirigente amador, sem experiência, abriu mão de uma possibilidade em decorrência de um ano que está por vir, que poderá ter consequências, né? Então abriu-se mão de uma oportunidade agora de buscar uma divisão maior, ter um orçamento maior, em detrimento a falta de experiência, na verdade, em vez dessa forma, e de repente esperar as coisas se assentarem e escolher um melhor caminho. E pelo jogo que eu vi contra o Taubaté, vi outros também, a gente felizmente aí tem a internet para acompanhar, era um dos candidatos, sim, se a coisa caminhasse de uma certa forma dentro daquilo que vinha acontecendo, a Portuguesa Santista iria brigar para ir mais além, para brigar pelo acesso. E aí fica também a impressão do seguinte, Sérgio, que da mesma forma que o dirigente pensou o seguinte, olha, eu aproveito, fecho tudo aqui, não tenho mais despesas, os contratos já terminaram mesmo, infelizmente não deu para acertar todas as contas, mas eu vou indo embora, amanhã quem assumir aqui vai ter esse pessoal batendo na porta para buscar o que ficou faltando, coisa e tal, mas eu acho que eles também apostaram muito na questão do mercado, achando que os jogadores também ficariam todos eles liberados e quem quisesse depois poderia contratar o Messi, o Cristiano Ronaldo e daí por diante. Eu acho que também tem dirigente por aí que não se tocou nessa necessidade de ter o jogador por perto, não, Sérgio? Pois é. Até porque o regulamento, né? De uma certa forma, isso é ruim, que nem no meu caso específico, eu tenho convites para ir para a concorrência, eu não posso trabalhar porque o regulamento não permite. E isso estende-se aos jogadores também, né? Você não pode trocar de agremiação, mesmo com contrato vencido.
Então, profissionalmente é um prejuízo para a gente. Não sei se é possível rever isso, eu não tenho ouvido nenhuma tendência em relação a isso. Então, se a coisa seguir, se o campeonato regressar, ele será mais movido da forma que estava, ou senão você vai ter que trazer jogador de fora. Mas os jogadores que estavam, eu acho que eles não criariam dificuldades em regressar, mesmo em condições inferiores, como eu acabei de dizer. A verdade é que às vezes o dirigente ele é amador mesmo, ele é verde, ele age por impulso e talvez hoje estejam pensando diferente. Mas aí já com o término do contrato da maioria e com liberdade para muita gente sair, alguns jogadores saindo, você falou do Tauan, que é daí de São José, né? Ele também já está seguindo para outro lado, alguns outros jogadores também. Então a equipe, de uma certa forma, se tivesse se mobilizado, acho que todo mundo seguraria mais um pouco. Como agiu dessa forma, então deu-se a entender de que não havia grande preocupação em manter todo mundo próximo. E aí, obviamente, cada um busca o seu caminho da maneira que melhor se convém, né? E aí você falou algo interessante. Antes de mais nada, foi bom me corrigir, eu falei Tuan, é o Tauan, volante. Eu confundi o nome aqui, foi bom você ter citado esse jogador. Agora, a questão mesmo é da impossibilidade de transferência de clube, que considera até algo normal, interessante, em um campeonato de 4 meses, numa condição de disputa, seria realmente meio complicado o treinador do time que está ganhando pular para um outro e daí por diante, né? Mas nessa condição de pandemia, eu acredito até que tudo isso deve ser também observado, porque afinal de contas é um outro mundo. Aquele campeonato ele só vai trazer os resultados, mas daqui para frente o futebol mesmo vai ser outro também, a começar com os estádios vazios, não, Sérgio? Pois talvez esse é o pior sentimento, né, para quem milita no futebol, é você jogar sem público. E aí eu imagino que, como está sendo lá fora, agora as coisas deram uma normalizada, né? Eu acho que o mando de campo vai perder tanta força, né? A Portuguesa tinha um mando muito forte pela pressão no estádio, então você vai ter quase que jogos neutros, né? Então quem tiver mais experiência, quem tiver bons jogadores, aumenta o leque. Aí até uma forma de dizer que os dirigentes não agiram com muita inteligência, não. Porque vai pesar muito nesse momento a experiência, né? E os clubes que se mantiverem muito mobilizados em relação a isso, fatalmente aumentarão sua possibilidade, a gama de brigar por um acesso, e aí o ano que vem tem um orçamento melhor. Mas de qualquer forma, a perda de público é um sentimento muito frustrante para quem milita no futebol, né? Jogar como se fosse um treinamento ou um jogo-treino, vai ter as consequências frias, mas calorosas, porque é um campeonato que falta poucas rodadas, né? E cada um vai buscar o seu melhor. Eu espero que serão bons jogos, caso regresse, e já numa intensidade de competição acalorada, porque não vai dar tempo muito de se recuperar, né? Cada um tem que cuidar do que tem e administrar o que melhor convém até então, para que o pior não ocorra. É por aí mesmo. Sérgio, olha, a hora do Brasil está chegando, a conversa está boa, mas eu preciso fechar por aqui, então agradeço a você pela participação. Foi bom reencontrar um amigo aqui na Rádio Piratininga. Um grande abraço e obrigado, hein? Muito obrigado, foi um prazer falar com você novamente. Um abraço às pessoas que estiveram nos ouvindo aí, aos amigos que a gente sabe que nós deixamos aí, e a gente está sempre se encontrando, principalmente no mundo do futebol, né? A gente está sempre se revendo. Disponha, foi um prazer falar com você. Valeu, falamos com o Sérgio Guedes, atual treinador, ex-goleiro, destaque do São José no Paulistão de 97. Parada dos Esportes vai ficando por aqui, mas o nosso material você pode encontrar aí no nosso canal no YouTube. Vai lá, Parada dos Esportes, você vai encontrar outras entrevistas. Eu volto aqui para a redação do site esportivo jogandojuntos.com.br, e aqui o Parada dos Esportes para hoje, e volta amanhã às 18 horas. Tenham todos uma boa noite.